O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo do precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante, queridos irmãos, queridas irmãs. Somos todos bem-vindos a esta Eucaristia. Você que está aqui celebrando conosco, você também, povo de Deus, que nos acompanha pela Rede Século XXI. Como é bom iniciarmos o dia em oração, meditando, escutando, perscrutando a palavra de Deus. Neste mês de setembro, mês da Bíblia, nós queremos colocar realmente a palavra de Deus em destaque dentro da nossa vida, dentro da nossa história, dentro do nosso coração. E é claro, queridos irmãos e irmãs, que diante desta liturgia de hoje, deste evangelho, é preciso destacarmos alguns pontos interessantes. O primeiro deles: Jesus vai à sinagoga. Jesus é um praticante do judaísmo, da religião do seu tempo. E mais do que isso, Jesus participava ativamente da vida litúrgica da sinagoga. Vocês ouviram? Nós acabamos de escutar o texto que nos colocava diante do fato de que Jesus se levantou e tomou a palavra do livro do profeta Isaías. Jesus participava da liturgia na sinagoga. Assim como vocês fizeram a leitura, o salmo, e é por isso que nós podemos dizer que Jesus, é claro, era um conhecedor da religião do seu tempo. É interessante, queridos irmãos e irmãs, nós compreendermos que Jesus não estava no início do seu ministério. Jesus não estava no início da sua vida pública. Por isso ele dizia, após terminar de ler o texto, não é? Vocês vão me dizer: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui também os mesmos sinais que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum.
Ou seja, Jesus não estava iniciando a sua caminhada, já estava no meio dela. E o Senhor, Ele volta à sua terra, Ele volta a Nazaré, a sua cidade, lugar aonde praticamente fora criado. E é por isso que nós todos já conhecemos este ditado que diz, que afirma que nenhum profeta é bem-vindo em sua pátria, que nenhum profeta é bem-vindo de volta em sua casa, não é? E Jesus enfrenta esta rejeição do seu próprio povo, mas não desanima diante da necessidade de anunciar o reino de Deus e de anunciar àquele povo que a espera pelo Messias havia terminado. É justamente isso que a leitura do texto de Isaías quer nos dizer, queridos irmãos e irmãs. O Espírito do Senhor está sobre mim e hoje esta palavra se realiza no meio de nós. Quando os judeus ouviram tudo isso, ficaram assustados, boquiabertos. Expulsaram Jesus praticamente da sinagoga, e assim nos fala o texto, queriam atirá-lo montanha abaixo, não escutaram a palavra de Deus, não o acolheram como o Cristo, como o ungido do Senhor, desprezaram o Messias, desprezaram o Filho de Deus. Que hoje, queridos irmãos e irmãs, nós possamos acolher Jesus, acolher a sua palavra em nossa vida, acolher a sua presença através do sacramento da Eucaristia que nos fortifica, que nos fortalece. E mesmo diante das perseguições, das situações da vida, aonde nós enfrentamos dificuldades, não é? Mesmo diante dos lugares aonde não nos sentimos acolhidos, que o Senhor sempre nos faça caminhar para frente, caminhar adiante. Queriam lançar Jesus montanha abaixo, e o que Jesus fez? Simplesmente passou pelo meio deles e seguiu o seu caminho. Que nada nos pare, tribulação, enfermidade, cruz, sofrimento, dificuldades, que nada possa nos parar diante da realidade do reino de Deus, que é revelada a todos nós hoje pela força da palavra do Senhor. Não paremos diante da adversidade, diante do sofrimento, diante da tribulação, diante da dor, diante da incompreensão humana. Façamos como Jesus nos ensina. Seguimos o seu caminho. Seguimos hoje as suas pegadas. Que possamos seguir sempre em frente, pois o Senhor verdadeiramente nos ajuda a isso. E é claro, a missão de todo cristão, como nos fala Paulo na primeira leitura, é de levar o nome de Cristo para todos os lugares. E é interessante que o apóstolo nos chama a atenção dizendo que é importante falarmos de forma clara, de forma compreensível. E ele diz, a comunidade de Corinto, não recorria a uma linguagem elevada, ou ao prestígio da sabedoria humana, pois entre vós não julguei saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo. Este é o nosso Senhor, o nosso Deus, e o que importa para a nossa vida é isto, anunciar Jesus Cristo com a nossa vida, com a nossa presença, com a palavra que não é nossa, com a palavra que vem do Senhor. Que o Espírito Santo hoje nos fortaleça nesta grande missão, querido irmão, querida irmã. Que o Espírito Santo hoje te fortaleça também aí na sua casa, diante das suas lutas, diante dos seus desafios, diante dos seus projetos, sonhos de vida, diante das suas próprias contas, que o Espírito Santo nos fortaleça, nos ilumine, para que possamos sempre como Jesus, seguir adiante, mesmo diante da adversidade, mesmo sabendo que existem situações e até pessoas que desejam a nossa queda, a nossa infelicidade. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça e que este dia realmente seja consagrado a Ele para que possamos cumprir
a nossa vocação neste mundo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.